A paz do Senhor, a paz do Senhor. Boa noite, boa noite, boa noite, querido irmão, querida irmã. Paz de Cristo, alegria, felicidade, paz, refrigério, bênção. Que Deus abençoe. Mais um tempo de oração juntos, né? Entregando ao Senhor mais um dia e também compartilhando da palavra de Deus. E hoje nós vamos falar uma palavra curtinha, né? Que está lá no livro de 1 Pedro 4, 5, aliás. 5, 8, 9, parte A. E que fala, né? O Senhor nos dando o conselho para nós sermos vigilantes, estarmos atentos. E nós vamos ver, né? O que é conselho da palavra do Senhor, a gente absorve. Vamos lá para a palavra que diz assim, 1 Pedro, verso 5, capítulo 5, verso 8, 9, que diz assim: Sede sóbrios, vigiai, porque o vosso adversário anda em derredor, bramando como um leão, e buscando a quem possa tragar, ao qual resiste firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Glória a Deus! A palavra de Deus, né? Aqui ela nos exorta ao cuidado, à vigilância, né? À atenção. Então, a palavra de Deus diz que sede sóbrios, quer dizer, fiquem ligados, fiquem atentos, né? Vigiai, quer dizer, vigiar, cuidar, né? Tomar atenção em estado de alerta. Depois ela fala, porque o vosso adversário, o diabo, né? Quer dizer que nós temos um adversário, a palavra de Deus está nos alertando, né? Ele é um competidor, ele é um adversário, ele é um inimigo, e ele tem um nome que se chama diabo, né? Então, depois a palavra de Deus diz, né, que ele anda ao derredor. Quer dizer, ele tem um ambiente onde ele se move, onde ele se movimenta, onde ele trabalha e que chama esse ambiente como derredor. Quer dizer, que ao nosso redor, a palavra de Deus diz que estão os anjos de Deus, mas que ao derredor está o nosso inimigo chamado diabo. E que ali, naquele derredor, é o ambiente onde ele mora, onde ele vive, onde ele atua, né? Procurando nos tocar, né? Então, a palavra de Deus diz que é ao derredor. E depois a palavra de Deus fala, né, que ele fica bramando como um leão, quer dizer, como se ele fosse um dominador, como se ele fosse o dono de tudo, né? Então, quando a gente pensa um bramido de leão, a gente já treme, né? Porque a gente sabe que quando o leão está bramindo, aquela voz do leão, né? Aquele chamamento dele, aquela acústica dele chega longe, vai longe. É interessante porque às vezes nós chegamos num zoológico, num lugar que tem um leão, quando ele vai bramir, a gente pode estar bem longe daquele leão, mas aquilo já dá um apavoro dentro da gente, mais ou menos assim, né? Então, porque ele chama como se fosse uma força, né? Como se ele tivesse ávido para um ataque, pronto para um ataque, né? Então, a palavra de Deus diz que o nosso inimigo, chamado diabo, que ele está ao derredor e que ele fica bramindo, ele fica assim, fazendo sons, ele fica rugindo, bravo, né? Como se fosse um leão, ávido pelo aquele ataque, demonstrando a força, demonstrando como se ele fosse o dono do pedaço, né? Então, a palavra de Deus diz, né, que ele fica fazendo tudo isso, mas que ele também tem uma ação e uma atitude contra as nossas vidas, né? Que ele fica buscando a quem possa tragar. Quer dizer, em outras palavras, né? Ele quer tragar, ele quer trazer para dentro, ele quer trazer para o mundo dele, para dentro dele, né? E o conselho de Deus para as nossas vidas é para nós sermos cuidadosos, estarmos atentos, porque nós temos um adversário que ele fica nas voltas, que ele fica ao derredor e ele procura chamar para dentro dele, ele procura levar para dentro dele, do mundo dele, né? Então, tudo que ele faz contra as nossas vidas é uma ação maligna para tentar tirar-nos da presença de Deus,
tirarmos no mundo da presença do Senhor, da glória do Senhor sobre nossas vidas e chamar, tragar, levar para o mundo dele, levar para as coisas dele, levar para aquilo que ele está oferecendo lá fora, no mundão. Então a palavra de Deus diz, né, que é para nós estarmos atentos. E é interessante porque no verso seguinte, na parte A ali, né, ele diz: ao qual resistir firme na fé. É interessante porque quando a gente pensa, né, ali tem uma locução, um advérbio que ele diz ao qual. Então, de maneira que, de modo que, resistir firme na fé. Então, quer dizer que a palavra de Deus fala, olha, existe um adversário, vocês têm um adversário, que ele fica ao derredor, e ele fica bramando como um leão, ele fica fazendo um barulho, ele fica demonstrando como se ele tivesse força e poder, como se ele fosse o poderoso de tudo, tentando tragar vocês, colocar vocês no medo, numa aflição, colocar vocês numa situação para que vocês fiquem sem foco, fiquem sem saída e ache, né, que aquele caminho ali de fora daquele cuidado do Senhor é o lugar bom. Às vezes, né, a gente pensa quando a palavra de Deus vem aconselhando, mas fique firme. Então aí a gente fique firme na fé, quer dizer que lá fora tem um leão, né? Tem um inimigo bramando como um leão. E a palavra de Deus diz, olha, mas fique firme na fé, né? A gente meio que fica daquela afliçãozinha e fica pensando, né, Senhor, né? É tão difícil a gente resistir, porque a palavra de Deus diz que nós temos que resistir em fé, né? Então, quando nossa fé, ela está firmada no Senhor, né? Então nós temos sim a graça de Deus, nós temos sim, né, o favor do Senhor para tudo que se move ao derredor, nas nossas voltas e que tenta nos atingir, mas a graça de Deus, ela nos cobre, ela nos protege, né? Então, quando a palavra de Deus diz, olha, apesar de tudo isso, né, manda vigiar, manda perseverar, manda tomar cuidado, né, manda lembrar que nós temos um adversário, que ele tem um ambiente, que ele está atuante, que ele está ali bramindo, está se mostrando, né, como o Senhor do pedaço. E o Senhor diz, olha, mas fique firme na fé. Quer dizer, onde está firmada a nossa fé? Né? Se nossa fé ela é firmada numa renda, numa finança, quando termina aquele dinheiro, nossa fé se vai. Se nossa fé está firmada nos bens, se os bens se vão, né? Aí nossa fé se vai. Então, se está em pessoas, aquelas pessoas elas têm erros conosco, essa nossa fé se vai, é como se fosse uma fé solúvel, né? Que mediante a circunstância e situação, ela vai se esvaindo, né? Mas a palavra de Deus diz, olha, que ainda que nós tenhamos um adversário que esteja contra as nossas vidas, lutando, bramindo feito um leão, né? Procurando a nos tragar, procurando nos tirar da presença de Deus, procurando nos tirar do propósito de Deus, o Senhor nos diz, né? É um conselho da palavra do Senhor. Então ele diz, olha, mas fique firme na fé. Ele não diz, olha, vai firmar no teu dinheiro, né? Vai firmar no teu pensamento, vai firmar na tua força, no teu trabalho, no teu ganho, naquela pessoa. Não, 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 não. Né? Ele diz, mas fique firme na fé. Quer dizer que a fé para as nossas vidas é algo que nos coloca acima de qualquer circunstância, é algo que nos mantém firmes, vigilantes, Senhor, sabe, cuidadosos no Senhor, de maneira que nossa fé, ela é uma resistência para todo inimigo que se coloca ao derredor, em oposição, em contradição, aquilo que se coloca, né, contra as nossas vidas, contra os planos de Deus, contra a nossa família, nossas finanças, o ministério, relacionamentos. Então quer dizer que nossa fé é uma base firme para nós nos alicerçarmos em Cristo Jesus, para quando aquele adversário ele estiver no nosso derredor, ele bramar feito um leão, ele não possa vencer, ele não possa nos tragar, não possa nos levar para dentro dele. A palavra de Deus diz que no mundo jaz o maligno, e por isso que nós temos que estar firme na fé, por isso que nós temos que ter sim, né, a graça do Senhor para conduzir, né? Aquela coisa do conduzir, nos levar para sempre estarmos firmados em Deus, porque senão nossa fé é muito volútil, muito solúvel, né? Fé fraquinha,
pouquinha, aquilo ali vai realmente, né, no primeiro bramido do leão, primeira estremecida que as nossas estruturas derem, realmente a gente cai, realmente o inimigo nos traga. Então, que fique aqui nessa palavra, né, que a palavra de Deus diz resistir, resistir firmes na fé, ainda que muitas vezes nós não vejamos, ainda que muitas vezes nós não sentimos, mas a palavra de Deus diz resistir firmes na fé. Então, quer dizer que a fé, para as nossas vidas, ela é uma base, ela é uma coluna contra tudo que estiver ao derredor, contra tudo que se fizer nos derredores da nossa vida, ainda que esteja, né, um leão bramindo, como um leão bramindo, o nosso inimigo, mas o Senhor diz que nossa fé em Deus nos coloca em firmeza, em resistência, e assim nós vamos, né, seguindo certos, que o Senhor vai conosco por todo lugar, e ali a mão do poderoso, as asas do Altíssimo, ela vai nos cobrir, de forma que nada do que estiver no derredor possa nos tragar, nos derrubar, nos deixar caídos e prostrados, principalmente que não estejamos, né, caídos nas artimanhas do mal. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos. Posso orar por você? Pedir ao Senhor que nos dê a graça, nos dê sim a firmeza na nossa fé, que nós não venhamos resbalar na nossa fé, que Ele aumente nossa fé. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Posso orar por você? Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, Senhor. Ebenezer, Senhor. Ebenezer, pela tua ajuda, pela tua graça, porque até que tu tem nos sustentado. Senhor, nós bendizemos, Senhor, a tudo que temos e somos, porque sabemos que é graça do Senhor. Senhor, nós declaramos nessa noite, Senhor, fortalece nossa fé, Senhor, para que possamos estar firmes, firmados na fé, Senhor, a todos os bramidos, a todos os movimentos de Satanás ao derredor. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos declarar nesse dia, Senhor, ter a nossa força e nossa fortaleza, o socorro bem presente, Senhor, em todo momento, em toda hora, em todas as circunstâncias. Por isso, nesse dia, Senhor, nós declaramos, Senhor, sim, Senhor, venha, Senhor, a tua força e tua fortaleza, o teu braço de poder, Senhor. Nós declaramos nesta noite, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que tudo que precisamos está em ti, Senhor, e que nós rejeitamos, Senhor, a tudo que o inimigo quer nos oferecer, a tudo que quer nos ofertar, Senhor, e tudo que quer nos tragar, Senhor, nos levar, Senhor, meu Deus, para dentro do seu mundo, em nome de Jesus. Assim nós declaramos também, Senhor, que somos dependentes de Ti, que temos necessidades de Ti, Senhor, em tudo que fazemos, em tudo que governamos, em tudo que estamos, Senhor, meu Deus, à frente, à direção, produzindo, reproduzindo, Senhor, e recebendo de Ti. Por isso, Senhor, nesse dia, nós Te pedimos a bênção, a graça e o favor de Deus, em tudo que fizemos, em tudo que pensamos, em tudo, Senhor, que tentarmos com o nosso coração. Senhor, nos reveste, Senhor, com toda a Tua glória, Senhor, para que o inimigo, Senhor, ainda que esteja ao derredor, Senhor, ele não nos sugue, ele não nos trague, ele não nos derrube, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, queremos declarar nessa noite que estamos firmados em Ti, firmados em Cristo Jesus, onde está a nossa rocha, onde é a nossa fortaleza, onde é o nosso leão, o leão da tribo de Judá, aquele que está conosco, aquele que estará eternamente conosco, em nome de Jesus. Graças, Santo Espírito, graças por tudo, Senhor, porque queremos declarar, Senhor, que nossa fé está em Ti, firmada em Cristo Jesus, para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Glória a Deus. É estar firme, ainda que tenhamos, né, tantos vendavais no derredor, ainda que tenhamos, né, algumas intempéries, e ainda que tenhamos alguns ataques do inimigo, nossa fé está firmada em Deus. Isso é que importa, resistindo em fé, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe. Fique na paz.